como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez dando continuidade à nossa reflexão bíblica, semanal. E nós estamos hoje analisando, estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós iremos meditar no capítulo 2. Desde já eu convido você a se inscrever nos canais da ADARS 14. Nós temos aí Instagram, temos o YouTube e estamos promovendo conteúdos com muito amor, com muito carinho, para que chegue até você a poderosa palavra de Deus. Amém? Então vamos ler aqui na palavra que está escrito Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Está escrito assim: Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar então? Querido Deus, nosso eterno amado Pai, nós estamos aqui dando graças a Ti, meu Deus, por este momento rico em que podemos, meu Pai, ouvir, Senhor amado, a Tua ministração através da Tua palavra. Senhor amado, que o Senhor possa, meu Deus amado, nos alcançar com a Sua misericórdia, com a Sua graça e falar com todos nós, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu havia no início comentado, nós estamos dando continuidade ao nosso devocional bíblico. Nós estamos agora estudando a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós iremos meditar sobre o capítulo 2. Faz-se necessário contextualizar um pouco sobre a forma como Paulo se dirigiu aos Filipenses. Paulo se dirige à igreja que está em Filipos de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito, vamos dizer, afetiva, talvez um pouco mais carinhosa do que a forma como ele se dirigia às outras igrejas. Isso nos traz um alerta interessante, porque Paulo, no final do capítulo 1, ali nos últimos 4 versículos, iniciando o capítulo 2, ele começa a dar algumas instruções, algumas correções, alguns direcionamentos específicos para os crentes daquela igreja. Os crentes daquela igreja estavam vivendo um momento, talvez, de um pouco de desatenção em respeito às coisas de Deus, à palavra de Deus. E aí segue-se os versículos, segue-se Paulo dando algumas instruções, algumas bastante específicas, outras bastante contundentes. Chega uma hora que ele fala para que a igreja deveria ou deve olhar para o exemplo de Cristo, porque Cristo sendo Deus, a maioria das pessoas conhece esse texto, por mesmo Cristo sendo Deus, ele não se apegou, à deidade dele, mas ele se tornou humilde, para entregar a sua vida, para morrer por todos nós. E o texto segue até chegarmos a esses versículos que ora nós lemos. Esses versículos são muito interessantes. Aliás, a carta de aos Filipenses, ela é toda interessante para nós meditarmos, mas este versículo nos traz alguns direcionamentos muito importantes. Nós estamos vivendo, contextualizando agora para o nosso mundo atual, na nossa vida cotidiana, nós estamos vivendo uma situação muito diferente, Muitos dizem que na humanidade nós nunca presenciamos uma situação tão peculiar como essa,
né? E esse texto, ele vem ser bem interessante, bem aplicável aos nossos dias. Por quê? Porque por causa dessa situação peculiar, dessas pessoas, de nós, né, a sociedade, estarmos vivendo nesse mundo durante essa pandemia, mesmo nós estamos passando por esse problema, ainda tem pessoas que às vezes não param ou deixam, né? Algumas pessoas não param para prestar atenção que existe um Deus maior que está no controle de todas as coisas. E muitos que sabem que Deus existe, sabem que a presença dele é poderosa, às vezes se torna um pouco relapso. Deixa de meditar na sua palavra, deixa de meditar nos seus ensinamentos. Então esse texto que nós estamos lendo hoje, ele é bastante aplicável. Por quê? Porque nós devemos pegar os conselhos que Paulo deu à igreja de Filipos. Paulo disse assim no versículo bem específico onde nós lemos: Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a tua boa vontade. O querer de Deus, ele excede o nosso querer. E muitas vezes a gente não para pensar com mais profundidade sobre isso. O querer e o agir de Deus, ele é soberano, é independente da minha vontade, da vontade de todos nós. Mesmo nós entendendo que essa pandemia foi direcionamento de Deus, foi vontade de Deus ou não, o querer dele é soberano. E por isso nós não podemos deixar com que isso venha nos afastar de Cristo. Ou não podemos permitir que isso venha nos distanciar das coisas que são de Deus. A igreja de Filipe, naquela época, estava vivendo uma certa competitividade. Algumas pessoas fazendo algumas obras para se vangloriarem, algumas pessoas tomando decisões de acordo com o seu bel prazer. Algumas pessoas fazem isso hoje também. Nós estamos vivenciando isso hoje. E o que esse texto nos traz hoje como direcionamento? Lembrem-se, o querer e o agir é de Deus, o nosso Deus soberano. E diz mais que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é boa. Está aqui no final do versículo 13. Tem um outro texto na Bíblia que diz que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Nesse texto, nesse versículo, eu percebo algo muito interessante. Deus cuida dos seus. Por que eu percebo isso? Porque a minha vontade, a vontade de muitas pessoas, por mais que se esforcem para andar em caminhos retos, a nossa vontade humana, de homem, ela não é uma vontade perfeita. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes eu penso, irei andar por algum caminho, mas se aquele caminho não estiver de acordo com a palavra do Senhor, se aquele caminho que eu estou pretendendo andar, ele não estiver de acordo com a vontade e o querer de Deus, tem grande chance de dar errado. O que Paulo está nos dizendo? Se aproxima mais de Deus, pegue como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo que ele fazia tinha um propósito, que era levar o reino para as pessoas, que era fazer o bem com humildade, mesmo sendo Deus, não quis se vangloriar por isso. Então eu percebo o cuidado de Deus para com todos nós. Voltando mais uma vez ao assunto da pandemia, eu percebo o cuidado de Deus conosco, nós, todas as pessoas conosco aqui, durante essa pandemia. Tem muita gente que às vezes se desespera, às vezes fica muito preocupado, né, com razão, né? Eu não tiro a razão das pessoas, né? Cada pessoa sabe onde é que o problema aperta mais. Mas saiba que a vontade de Deus, ela é boa. Se está acontecendo, vai ter algum benefício no futuro. Então eu convido você hoje nesse devocional, já partindo para o encerramento, para que nós venhamos entender que de Deus é o agir, de Deus é o executar e a vontade dele é boa. Que
que nós possamos a cada dia nos deleitarmos mais na palavra, que nós possamos a cada dia, independente de situações adversas ou não, que nós não venhamos agir por nossa conta própria, que nós não venhamos tomar decisões sem meditar na palavra, porque o Senhor cuida de nós também todos os dias que nós lemos a palavra, o Senhor está cuidando de nós. Todos os dias que nós vemos a igreja, que o pastor lê e ministra em nossa vida, é o cuidado de Deus com a nossa vida. Todas as vezes que nós ouvimos um hino inspirado, que nós ouvimos uma pregação inspirada por Deus, é Deus cuidando de nós. Então, lembre-se, Deus cuida dos seus. Amém? Que o Senhor possa continuar falando conosco, que o Senhor possa continuar cuidando de todos nós. Que Deus possa te abençoar e cuidar de uma forma grandiosa. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço. Mais uma vez eu te louvo pelo seu cuidado. Nós sabemos que a sua vontade ela é boa, é perfeita e agradável. Que o Senhor venha, meu Pai amado, nos ajudar a nos deleitar, meu Pai amado, na tua vontade, na tua direção. Que os nossos planos estejam, meu Pai amado, de acordo com os seus planos, meu Deus. Que as nossas vontades estejam de acordo com a tua palavra, meu Deus. Ajuda-nos, meu Pai. Orienta-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por isso você deve se alegrar no Senhor, mesmo quando o dia mau bate na porta.